prazer estar com vocês, assim, uma grata surpresa, né? Poder repartir um pouco da palavra de Deus, que é um universo, né, de conhecimento, porque fala do Criador, fala do Senhor, fala daquele que nos fez, e saber que vocês estão interessados em conhecer um pouco desse universo é algo muito gratificante, viu? Que Deus abençoe vocês, a sua família, o seu trabalho, que abençoe aí o coração de vocês, que vocês sejam prósperos naquilo que vocês empreenderem, e que a gente crê que a palavra de Deus é como uma semente, né? Nós vamos ver isso várias vezes nos textos bíblicos, que ela é plantada no coração da gente, a palavra de Deus, e ela vai produzir algo dentro de nós. Ela primeiro vai nos regenerar, aí daquela ideia de um novo gene, né? De uma nova possibilidade, de um novo começo na vida da gente. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos transformar, né? Já que nenhum homem tem poder de transformar nenhum homem, né? Ninguém transforma ninguém, mas nosso Deus é totalmente poderoso, pela sua palavra, de implantar em nós aquilo que Ele é, né? E isso é através do estudo da palavra. Então é muito significativo o que a gente está fazendo aqui hoje, é algo super, super legal, super importante. Então fica aqui a minha gratidão a vocês por demandarem esse tempo, e que você escolha um fruto desse tempo aí. Legal? Legal. Então, a lição número 2, né? Nós estamos nesse livro aqui, né? O famoso, chamado de livrinho verde, Fundamentos da Vida Cristã. Estão lá na página 20. Não sei se vocês tiveram tempo de preencher aí as lacunas dos versículos. Não sei se vocês têm também a própria Bíblia, né? Que é um livro um pouco difícil de manejar para quem ainda não teve um contato maior com ela. Então, vai ter um exercício bem legal. No primeiro momento, você tem que ir lá no índice, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Não é isso? Vai no índice. O índice é feito para isso. Então, só que aí o Samuel apresentou pra gente o tal do aplicativo. Esse modelinho de Bíblia. Exato. Muito bem. Aí facilita um pouco, mas eu tenho a outra versão aqui, mas eu tô meio arcaica com ela. Eu já fui mais acostumado um pouco com essa versão de papel. É muito legal ter a Bíblia no aplicativo, né? Muito legal. Bem mais prática de você manejar. Achar. Mas eu sou das antigas. Eu digo que eu não sou digital, eu sou analógico. Então, eu gosto aqui da minha Bíblia. Meu Bíblia de papel! O nosso pastor que fala, né? Porque o celular, ele é dedicado para diversas funções, inclusive de você usar com telefone, né? Às vezes, né? Inclusive. Mas você faz tudo. De vez em quando ele fala também. De vez em quando ele funciona aí, né? Mas você faz tudo pelo celular hoje, né? Bancos enfim, todas as coisas. Mas quando você pega um livro como esse, ele só tem uma única função, né? Então a gente tem aconselhado as nossas crianças, os nossos jovens, a não abrirem mão do aplicativo, sem dúvida, é claro, usar o aplicativo, mas demandarem um cuidado de examinar, porque esse aqui ele é exclusivo, ele não é multifunção, né? E a gente brinca isso nos cultos, né? Porque o pessoal está acompanhando ali a leitura da Bíblia no culto, mas se chega um WhatsApp, o que vai fazer? O cara já vai para o WhatsApp, né? Então é mais para isso, legal? Vamos lá. Qual é a ideia da lição número 2 hoje? A primeira lição foi sobre a própria Bíblia, né? Vocês estudaram um pouquinho que esse livro é maravilhoso, que nós cremos que ele é a palavra de Deus, não o livro em si, né? As folhas de papel, mas o seu conteúdo, né? É um livro excepcional, porque tem mais de 40 autores, escrito num período de mil e poucos anos, 2000 anos, provavelmente, né? Porque a história de Abraão começa 2000 anos antes de Cristo. Então, ele tem uma unidade nesse texto, uma unidade fantástica, praticamente impossível você pega, às vezes, um único autor
em uma única obra, ele se contradiz algumas vezes na sua obra, um autor, né? É comum isso acontecer. Mas você pega esses 40 autores ou mais autores diferentes, num período de 2000 anos, escrevendo sobre um Deus que amou a humanidade, e há uma união, há uma concatenação de ideias, né? Uma unidade sobrenatural. Isso, o próprio Deus é que desenhou isso, né? O próprio Deus que foi implantando isso nos corações. Então a gente usa a Bíblia como a nossa base para tudo. A gente pode se socorrer de outras literaturas sem problema nenhum. Você vê, eu tenho aqui uma meia dúzia de livros aí que a gente usa e tal, e é importante, né? Você associar filosofia, associar história, associar, enfim, sociologia, etc., o que você achar mais interessante, mas a nossa regra de fé, a nossa base, a inspiração, onde nós, de fato, depositamos a nossa fé, é o que está escrito na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Senão a gente entra no mundo das filosofias, e aí não há pontos de convergência, né? Quando alguém disse, né? Existem 3 verdades, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, né? Mas nós cremos que a Bíblia é a verdade, porque ela fala de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso parece um pouco redutor, né, no campo de possibilidades, mas é nisso que nós cremos, na palavra de Deus, viva, eficaz, a palavra de Deus que é semente, a palavra de Deus que é o próprio Deus falando com a gente. Legal? Então, esse vamos assim, ser uma condição sine qua non, para a gente entender todo esse livrinho verde, né? Que vai falar de um livro sobrenatural e vai falar de um mundo sobrenatural. E essa lição número 2, ela fala justamente desse aspecto, né? O mundo espiritual. Qual é a ideia? A ideia é trazer para a gente essa visão de que o espiritual, né, e o material, eles são, às vezes, conflitantes, né? Nós vamos ver alguns textos aqui que dizem que o homem natural, né, a minha inteligência, a minha emoção, o meu ser, ele não compreende as coisas espirituais. E para isso o Senhor nos dá a sua palavra, nos dá o seu Espírito. Então vamos lá, há um primeiro versículo, que é o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, está escrito aqui no livro. Vocês têm os livros aí, irmãos, né? Tem o livro aí, né, Edson? Então está escrito ali, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, esta lição é para deixar claro que existe um mundo espiritual que domina, que na verdade nós cremos que é o mundo espiritual que domina o material, que é o invisível que domina o visível, né? E que o protagonista de toda a história, o protagonista de toda a existência é Deus, Deus o grande Criador do universo, Deus o Senhor de todas as coisas, e esse Deus existe, né, numa forma triuna, a famosa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a gente às vezes vê representado como um triângulo. Não sei se vocês já viram essa representação gráfica, né, da Trindade. O triângulo porque ele é igual, o lado, o equilátero, né, que é igual. É uma figura só, mas com 3 lados. Então é bem interessante essa associação da Trindade com o triângulo. E esse ser chamado Deus, nós chamamos de Deus, ele criou todas as coisas, e criou todas as coisas com um propósito, né? O propósito é ser conhecido da sua criação. Então, nós cremos que nós existimos para conhecer Deus. Nós existimos para conhecer o Deus maravilhoso que nos criou,
que criou essa natureza, que criou esse planeta minúsculo, né, que está perdido num sistema solar, que é pequenininho, que está aqui numa galáxia que não é tão grande, dentro de um universo que é imensurável. Aí, de vez em quando, os meus neurônios ficam batendo um com o outro, né? Dizem assim, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, né? O neurônio brigando com o outro, assim, olha, se o universo é infinito, vamos aqui pensar um pouquinho, né? Deus é maior ou menor que o universo, né? É complicado, né? É uma coisa assim que deixa a gente, opa, então a gente já tem que pensar um pouco diferente. O que entra na questão aqui já não é mais a razão, já não é mais o intelecto, não é mais a capacidade de conjecturar, ou de imaginar, de filosofar, mas Sofia. Mas o que vai entrar aqui agora é a questão da fé. E a fé, ela não é tangível, ela é intangível. Mas a gente pode pensar, a gente pode escrever, a gente pode conjecturar, filosofar, etc. É tudo importante. Mas o mais importante, né? O próprio livro de Hebreus, nesse mesmo capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente podia dizer o que impressiona Deus, se é que a gente pode impressionar Deus de alguma maneira, mas vamos imaginar que a gente conseguisse impressionar Deus. Seria o quanto nós cremos, o quanto nós abrimos o nosso coração à sua palavra. Então, essa lição, ela tem o objetivo de mostrar que há um mundo espiritual que governa o mundo material, que há um mundo invisível, e que há uma guerra também neste mundo invisível entre as forças do bem e as forças do mal. E que o homem é uma espécie de uma interface, olha que coisa interessante, né? Porque ele é o único ser que é criado, material e espiritual. Os outros atores, vamos dizer assim, desta situação, eles são todos espirituais. Você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você tem Satanás e os demônios, né? Todo este mundo é invisível. Mas quem faz a interface entre o mundo visível e invisível é o homem, a criação de Deus. E é interessante, né, que esse homem foi criado com todas as características do próprio Deus, né? A gente vai ler lá logo no Gênesis que Deus plantou dentro de cada um de nós essa semente divina, né? Então você pode, por exemplo, ir numa tribo indígena aí no Mato Grosso e você vai ter lá indivíduos bons e indivíduos ruins. Pessoas que fazem o bem, talvez nem sempre de uma forma correta, mas elas têm dentro de si algo que foi plantado pelo próprio Deus. Embora eu nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo, nunca tenha ouvido falar de Israel, da Bíblia, mas o Senhor, Ele plantou dentro de cada um dos 7 bilhões viventes hoje no planeta Terra, algo de si. E as pessoas vão responder por isso, né? O que fizeram com essa semente de Deus, essa semente divina, lá na criação, né? E que cada um fez com aquilo que Deus colocou dentro de si. Então, essa é uma coisa bem legal. Então, vamos prosseguir um pouquinho aqui. Tendo a Bíblia como única base, né, para os assuntos espirituais, qualquer outra fonte deverá estar de acordo com ela, né? Por esse motivo, somente podemos afirmar verdades espirituais a partir do texto bíblico, é o que interessa para a gente, né? Quando a gente estuda um pouquinho de teologia, assim, que a melhor teologia é a que está na Bíblia. e nós aqui adotamos uma postura biblicista, né? Não sei se você já ouviu falar da história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. A história do Jonas, que foi engolido por uma baleia, um grande peixe, né? Se na Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar, de algum jeito ele ia fazer isso, porque está na Bíblia, né? Aí teve até uma discussão em sala de aula, né? Aí a professora falou alguma coisa sobre Jonas, e o garotinho que frequentava a escola bíblica disse assim, não, ele foi engolido por um grande peixe.
Professor, foi nada, isso é história da carochinha, isso é uma lenda, isso é uma mitologia. Não, professora, está escrito na Bíblia que ele foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e depois o peixe jogou ele lá na praia. Ah, que é isso? Isso é uma bobagem. Aí o menino falou, então quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta para o Jonas como é que foi, tá bom, professora? Aí a professora, e se ele não estiver lá no céu? Aí o menino, então a senhora pergunta para ele, tá bom? Aí é ruim. Deu ruim para a professora. E se ele não tiver... Aí a senhora pergunta para ele. 1 Coríntios 2,14, desculpem, às vezes eu brinco um pouco, tá? Eu sei, vocês são muito sérios. 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nesse mundo espiritual, nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus para compreender o que acontece ali. A gente não vai conseguir compreender naturalmente, mas o Espírito Santo é que vai nos ajudar. Então, esta lição ela vai ajudar a gente a entender esse mundo, né? Falar sobre o mundo espiritual abrange, portanto, tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis. Aí começa a falar sobre a Trindade. Nós cremos, né, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você for procurar um texto único que diga porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, talvez você não encontre. Nós temos aqui algumas passagens que vão nos levar a entender, por isso que nós escrevemos aqui, né? Há um só Deus e Pai de todos, que está lá em Efésios 4:6, que age por meio de todos e está em todos. Uma das características de Deus, dentre as características de Deus, está a sua onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares, na sua onisciência, que ele sabe todas as coisas, e a sua onipotência, porque ele pode todas as coisas, né? Dentro das infinitas qualidades de Deus, vamos dizer assim, essas 3 se destacam, né? A sua onipresença, ele está em todo lugar, ele está aí no Mato Grosso, está ali em Mogi, está aqui em Campinas, está no planeta todo, está no sistema solar, está no universo. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, inclusive o nosso sentir, o nosso pensar, e ele é onipotente, ele pode todas as coisas, então não há limites para esse Deus. O que é lindo, não é, Edson e Ivana, é que esse Deus todo-poderoso, esse Deus infinito, né, magnífico, ele se importou com a gente e quis que nós o conhecêssemos, e para isso começa então a obra de Jesus Cristo na cruz. A obra de Jesus Cristo na cruz se a gente fosse resumir, né, é para que nós pudéssemos voltar à nossa condição de filhos que vão conhecer o Pai, né? Então, a gente costuma simplificar assim, né, que há uma eternidade. A gente não tem a menor ideia de que grandeza é essa eternidade. A gente sabe que é um tempo, alguma coisa muito grande. E há o infinito, que é uma outra grandeza que a gente também não tem ideia. Mas se Deus é eterno e infinito, é bom pensar, né, que nós vamos passar a eternidade conhecendo o infinito. Então, nós vamos passar essa eternidade conhecendo aquele que nos criou. E essa é a obra de Jesus, porque o pecado fez separação entre nós e Deus. E Jesus veio para, então, nos resgatar para o Pai. Essa é a grande história de amor de toda a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. É uma linda história de amor de um Deus que é Pai, que é bom, que renova cada manhã a sua misericórdia sobre todos nós. Porque imagino que se eu fosse Deus por um dia, apaga esse planetinha maluco, né? Esse planetinha louco aí, mas Deus, ele é diferente, né? Ele é amor, né? Assim, ao redor dele é amor, a bondade, a justiça, a verdade,
ele é juízo também, mas todas essas características estão envoltas numa grande lente, né, de amor e de bondade para com a sua criação. Essa é a história de amor. Né? Então, Deus, no item 2 ali, Deus é 3 pessoas em um ser, que é diferente do homem, que é uma pessoa só e uma tricotomia, né? Nós somos carne, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Deus são 3 pessoas, né? 3 personalidades, um só ser, né? É diferente da gente. Então, a Trindade, é legal aqui esse segundo parágrafo do item 2, assim, a Trindade é uma verdade derivada da Bíblia, somente, e que não pode ser compreendida logicamente. Aqui entra de novo a questão da fé. Faz sentido, né? Quando a gente fala sobre a Trindade, não é algo que a gente... Oh, que coisa esquisita, esse negócio de 3. É algo que em geral, é gostoso para o nosso coração pensar assim. Não há... Talvez a nossa razão possa questionar um pouco, mas lá no fundo, né, por causa dessa criação, porque fomos criados assim, há algo gostoso da gente pensar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque os 3 têm as suas próprias funções e os 3 estão sempre juntos, unidos, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de ler um pouco mais, você vai ver quanta unidade há nisso, quanta firmeza, né? Como isso é uma homogeneidade, né? na pessoa de Deus, né? Tudo bem? Alguma angústia? É meu professor de matemática que perguntava, né? E depois ele dava aquelas coisas malucas de matemática. Aí é alguma angústia? Aí todo mundo, um monte de angústia. Legal, pode... Todo mundo angustiado. O Edson, você faz o que, Edson? Eu, no momento, não faço trabalho profissional, só cuidando dos investimentos depois que eu saí da empresa no ano passado. Entendi. Eu já tenho 35 anos de empresa, já poderia aposentar, né? Então, hoje eu estou nessa daí de continuar no mercado, né, ou não, buscando aí. Sua área não tem mais gás para queimar ainda. Tá, nossa, tá menino de tudo aí, né? Tá, sorriso de bebê. Amém. Deus te ouça. E a sua área é administração, então? Eu sou formado em análise de sistemas, né, mas nunca exerci. Aí fiz pós-graduação em administração e a experiência minha mais recente é na área de logística. Logística, legal, bacana. Porque às vezes eu tô falando de filosofia aqui e tem um filósofo aqui, né, e vai ficar chato, porque eu sou um pastorzinho. O tico-teco bate aqui quando começa a filosofar, você tem que, cara? E no meu caso aqui, no meu caso, o Tico está de pijama e o Teco já está com a prancha de surf debaixo do braço. Não quer mais trabalhar, eles não querem, não querem. Um olha para o outro e fala assim, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Brincadeira, né? Mas se tiver alguma pergunta, e se eu souber, é claro, fiquem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Vamos seguir aqui um pouquinho. Então, a Trindade é uma verdade derivada da Bíblia somente e que não pode ser compreendida logicamente. A existência de 3 pessoas em um ser, quem vai entender isso, né, logicamente? É aí que entra a fé, né? A fé que agrada a Deus, né? E quando a gente fala em fé, a gente não está querendo vender nada, a gente não está querendo ludibriar nada. Ou você crê e isso vai dar seus frutos na sua vida, ou você pode não crer, não tem problema. Na verdade, são 2 caminhos, né? O caminho da fé e o caminho de não crer. O caminho da fé vai levar a gente a conhecer mais Deus, vai levar a gente a uma vida diferenciada na presença de Deus, né? Essa outra vida de não crer, não, eu não acredito. Ok, você tem o direito de não acreditar, mas não vai acabar bem, né? Não vai acabar bem. Os homens, ok, vamos lá.
Item 3. Algumas referências bíblicas à Trindade, depois vocês podem ver com bastante calma, né? Que é Efésios 4. Todas essas citações aqui estão no Novo Testamento, né? A gente aprendeu que a Bíblia ela tem duas grandes divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são as histórias que vêm até 400 anos antes de Jesus nascer. Aí a gente tem um período de quietude de 400 anos, chamado período interbíblico, e aí começa, então, em Mateus, a história de Jesus. E é o Novo Testamento. E, então, essas referências do item 3 estão todas nessa parte chamada Novo Testamento. Ali, em 1 João 5,7, que é esse espaço que... Acho que nós perdemos... Saiu, tá? Será que vai voltar? Bom, nesse espaço aqui, para escrever, está... Pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então a gente aprende, Ivana, que Jesus Cristo, ele é a Palavra de Deus. Então aqui está falando das 3 pessoas da Trindade. O Pai, Jesus... Oh, ele voltou! Que legal! Acabou a bateria do fone de ouvido e eu fui desligar ele e ele desligou a ligação. Desligou mais do que devia. Não, tá de boa. Fique à vontade. Essa lacuna do item 3, que é a referência de 1 João 5,7, diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Lembrando que lá, quando a gente lê, por exemplo, o primeiro capítulo do Evangelho de João, a gente vai ver muito bem como João escreve que no início era a Palavra. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Então, existem várias menções, né, que nos levam a entender que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, a Palavra de Deus encarnada. Esse é Jesus Cristo. Né? É interessante uma observação que na língua hebraica você tem 2 expressões para Deus. Né? Na verdade tem mais, mas o nome Deus é Eli. E você tem Elohim. Né? Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, né? Mas Eli é o singular de Deus. É Deus pessoa, uma pessoa. E Elohim é Deus plural. Aquele Deus que aparece lá, logo em Gênesis, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a própria expressão Deus já nos remete à figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É assim que a gente crê. O item 4, aí na página 21, diz assim, que Deus... Então, vamos conhecer aqui, né, as 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, que é o Criador, é o Pai, né? E em relação ao universo, ele é o Criador. Ele é quem gerou todas as coisas. Né? Ele é o nosso Salvador maior, né? O nosso Pai, né? Que criou, etc. E está lá em Gênesis. Né? Quais são os atributos de Deus no item 5? Não se pode conhecer Deus como ele é, mas apenas em parte. Aí é aquilo que a gente falou, né? A gente vai precisar da eternidade para conhecer o infinito. Lá em 1 Coríntios 13, 12, assim, agora, é bem legal esse texto aqui de Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz assim, agora eu conheço em parte. E olha que Paulo foi, dos apóstolos, talvez um dos que teve mais experiências sobrenaturais de estar ali com Deus, de ser arrebatado, né? De Deus falar diretamente com ele. Paulo diz assim, agora eu conheço em parte. Né? Se Paulo conhece em parte, e nós conhecemos em parte dividido por 2. Né? 2 milhões, né? Então conhecerei como sou conhecido. Olha aqui, que coisa, como ele visualiza o céu, né? O que é o céu? Nada mais do que conhecer Deus como Ele nos conhece. Olha que coisa linda, né? Aí, entretanto, podemos conhecer um pouco da sua personalidade e natureza através dos seus atributos. Aí, Romanos 1:20, também no Novo Testamento. E algumas das características aqui de Deus. A autoexistência, que
Deus não tem começo e nem fim, ele autoexiste, né? Ele é onipotente, pode todas as coisas, ele é eterno, né? Ele é onipresente, ele é imutável, olha que coisa. Então é o mesmo Deus de todas as eras, né? E onisciente, sabe todas as coisas, ele é santo, né? Santo, santidade, amor, e vai daí para fora, né? Uma vez nós fizemos um exercício numa classe de louvor e adoração, e começamos a listar as características de Deus. Em português, a gente chegou a 70 e poucas características, né? Porque o nosso vocabulário é pobre, né? O português, apesar de ser uma língua rica em algumas coisas, né? Com uma sonoridade diferente, a gente tem algumas palavras exclusivas, como a palavra saudade, etc. Mas, mesmo em português, a gente não conseguia qualificar totalmente Deus. Faltam palavras, né, para a gente qualificar a Deus. Né? Eterno, infinito, né? Então, esse é Deus Pai. Aí, na segunda pessoa, nós temos Deus Filho, que é Jesus, né? O item 6, Jesus também é Deus. E é gostoso a gente pensar nisso, porque o Deus Todo-Poderoso, Jesus, se vocês tiverem oportunidade de ler a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, também lá no Novo Testamento, ele vai falar um pouquinho sobre quem é Jesus, né? E, na verdade, nós existimos, a humanidade existe, o homem existe, nós somos o que somos, e como somos, por causa de Jesus. Nós somos criados para Jesus, nós somos criados para Ele, né? Às vezes a gente pensa que a gente nasceu para quebrar pedra, né, irmão? Essa foi boa. Tá desligado isso aí. Nascemos para as outras coisas também. Estou prestando bem atenção aqui no que você está falando. Sua vida é uma pedreira, hein, minha irmã? Você já deve ter ouvido falar isso muito, né? Já. Então, mas na verdade nós existimos porque Deus pensou a respeito da gente e quis nos revelar. E a forma dele se revelar é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a perfeita revelação do amor de Deus para mim e para você, né? Isso transcende a questão de religião, transcende a questão de placa de igreja, transcende a nossa filosofia, é algo muito sublime, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele Criador do universo, se importar com um ser totalmente finito, que sou eu, né? Minha vida aqui, eu fiz vou fazer 63 anos agora, semana que vem. Se quiserem mandar presente, tá em aberto, não tem problema, pode mandar. Eu sou humilde. Faço 63 anos. Que dia que é? 15 de julho. Você fica mais experiente? 15 de julho, 15 de julho. 15 de julho. Tá chegando. Vai fazer 63? 63. O Rodrigo fez 47 agora, sexta-feira. A gente estava junto lá na... o Rodrigão fez. A gente estava... Esse é outro que toma banho de formol toda quinta-feira, lá pelas 6 horas da tarde, uns 15 minutos. Porque esse homem não envelhece nunca. Jesus amado. E que como é que fala? Que DNA legal, né? Não é? Gente do céu. Aí eu falava aqui, ó, aqui a piscina, ao fundo da piscina aqui aparecendo, né? Aí eu falava, quando eu era jovem, eu só tinha 2 entradas, uma aqui e aqui. Agora só tem saída, não tem entrada mais. É interessante isso, né? Então, voltamos aqui à lição, o Deus Filho. Então, eu estou falando da finitude da nossa existência. Nós somos o salmista, né? Nos Salmos a gente vai encontrar, nós não passamos de um conto ligeiro, nós não passamos de uma nuvem passageira, nós somos como sopro, né? Aquela florzinha que não sei qual é o nome, aquela coisinha branca que você sopra e ela se esvanece, né? Nós somos assim, mas agora existe a eternidade dentro da gente. A eternidade que é no nosso espírito, né? Nossa alma, são eternos. É isso que Deus veio resgatar. E Jesus é Deus. Então, Mateus 26 e João 10,
E nesse espaço para escrever está escrito assim: portanto, Colossenses 2:9, aquele texto que eu estava falando, que Paulo escreve, é um texto muito, muito portentoso, muito legal, né? E ele vai falar até o versículo 18, se não me engano, 19. Portanto, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse é o plano de Deus. Deus torna Jesus, seu filho homem, para que ele, como homem, pudesse morrer e ressuscitar. Porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. Isso é muito lindo. E agora está sentado à direita de Deus. Então, nós temos no céu, hoje na Trindade tem um DNA humano também. Olha que coisa, filosoficamente falando, né, e espiritualmente falando, é muito lindo pensar que Deus quis se tornar homem também, para que nós pudéssemos fazer parte da sua divindade, ou, né, pudéssemos assumir isso. Então, é algo muito grande, né, pessoal? Assim, praticamente impossível em 1 hora e pouquinho a gente falar de tudo isso. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus também revele muito mais do que a minha limitação, né? A gente é muito limitado. Na página 22 do livro, diz assim: como homem, Jesus Cristo é Deus que se faz carne. Ele esvaziou-se da sua glória, está lá no livro de Filipenses também, e assumiu a posição de servo, para que nós nos tornássemos filhos adotivos, né, de Deus. Isso está lá em João 1,12, né, que deve dizer: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos o poder, através de Jesus Cristo, de nos tornarmos, de retornarmos ao Pai, né? João 3,16, esse aqui é um dos versículos que, se a Bíblia pudesse ser resumida em alguns versículos, certamente esse aqui seria um dos versículos que pode resumir a Bíblia, que é Jesus Cristo conversando, né, com Nicodemos, se não me engano. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito é o único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é um versículo, se vocês puderem escrever em algum lugar, é uma verdade central, né? Dentre as verdades que existem na Bíblia, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez aqui o plano original de Deus, né, de resgatar todo aquele que entende. Pô, eu entendi Jesus. Então, o que seria aceitar Jesus? É aceitar isso, que ele veio, que morreu por nós, e que nos tornou novamente aceitáveis na presença de Deus, né? Uma coisa bem simples, bem direta, mas que envolve fé. Não envolve o intelecto apenas, né, mas vai envolver a nossa fé. E a terceira pessoa da Trindade é Deus e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. E qual é a missão do Espírito Santo? Para o homem, o Espírito é enviado após Jesus retornar ao Pai, para estar em comunhão conosco até o fim dos tempos, né? Esse espaço em branco, o versículo diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Ivana e Edson, Samuel, a gente não consegue entender Jesus Cristo, a gente não consegue receber isso se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai dar esta chama dentro de nós e clarear aquilo que nós não compreendemos e clarear aquilo que nós lemos. Às vezes você vai ler a Bíblia, você vai ler um versículo, você, puxa, mas isso aqui é uma coisa tão difícil. Aí é a hora de você pedir: Espírito Santo, mostra para mim o que o Senhor está querendo dizer nesse texto. Revela mais Jesus Cristo para mim. Porque tudo que nós precisamos é uma revelação de quem Jesus é. E mais uma vez eu quero dizer, transcende religião, transcende igreja A, B ou C. É algo de Deus para as nossas vidas. Tudo bem? Alguma angústia? Então,
Vamos falar sobre a criação do universo, né? O universo foi criado pelo Deus triuno. O Pai e o Filho estavam presentes, e o Espírito Santo também atuou na criação. Lá, o Salmo 33, versículos 6 e 9, eu vou ler aqui para vocês, assim, que seria esse espaço aqui a ser preenchido. O versículo 6 do Salmo 33 diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Aqui está falando, então, dos anjos, né, serafins, querubins, então, esse exército do céu. Versículo 9. Pois ele falou, Deus falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então, o universo é criado pela voz de Deus. Deus fala e as coisas vêm à existência. Ele torna a existência as coisas que não são. Né? Pelo poder da sua palavra, tudo é criado. E lembrando que a palavra é Jesus. E quando o Senhor sopra no homem, né, a expressão ali é ruach, ruach. Também não sei se é exatamente assim, mas é o sopro divino, o sopro de Deus. Então, quando do barro o Senhor faz o homem e sopra na sua narina, né, o ruach, ele se torna, então, um ser vivente. E Jesus também soprou o Espírito Santo nos seus discípulos. Antes dele, depois da sua morte e ressurreição, ele ainda ficou 40 dias com seus discípulos, né? E em determinado momento, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, que é aquele que agora vai nos revelar a palavra de Deus, nos revelar o que está escrito aqui. Se você for ler a Bíblia como um livro, uma obra literária apenas, é legal, ela tem valor, bacana. Mas aqui está falando de eternidade, aqui está falando do amor de Deus, aqui está falando de salvação, do infinito, da eternidade, da redenção do homem, né? E isso só é revelado a gente pelo Espírito Santo. Então, a nossa oração antes de ler a Bíblia, né, deve pedir: Espírito Santo, me ajude a compreender a palavra de Deus. Legal? Vamos lá. Criação dos anjos. Aqui, falando do mundo espiritual ainda, que é a lição, né? São seres espirituais criados. Deus criou, então, lá no Salmo 33, a gente viu que ele criou o exército celestial. Todos os anjos criados por Deus foram criados por Deus. São seres imortais, né? E olha que interessante, criados com liberdade de escolha. E é daí que surge toda essa dualidade que a gente vê presente, inclusive, na humanidade, o bem e o mal. O bem e o mal. Então, anjos escolheram estar do outro lado. Esses são conhecidos como demônios, né? Que é Satanás e seus demônios. Então, isso tudo é real. Isso tudo não é ficção, não é lenda, né? Mas é algo real. Aconteceu no mundo espiritual e vem para o mundo material. E nós somos chamados a fazer parte, então, daqueles que andam com Deus, né? Hebreus 1, 13 e 14, já na página 23, diz assim: ora, falando sobre Jesus ainda, né? A qual dos seus anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles, né, falando sobre os anjos agora, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, é exatamente isso. O Senhor destaca anjos para estarem à nossa sorte. Então, é muito comum um cristão orar: Senhor, coloca os teus anjos na nossa casa, coloca os teus anjos nessa viagem que eu vou fazer, né? Que eu vou visitar meus pais a 400 quilômetros, né? Pede que os anjos estejam ao seu redor, ou pedir que os anjos protejam nos seus traslados, né? Tudo aquilo que é possível uma interferência nesse nível, porque eles foram criados para isso. Então não é errado você... o que é errado é você orar para os anjos.
Isso a gente não vê na Bíblia, que a gente entende que tem gente que quer conversar com anjo, tem gente que quer mudar de anjo, a gente já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito disso, e orar para anjo, mas isso a gente não encontra na palavra. Mas pedir a Deus que destaque o seu exército em nosso favor, isso é bíblico. Nós podemos pedir, né? Porque o próprio Salmo diz, Salmo 90, você pode dar uma lida lá, que ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, né? Inclusive, quando Satanás tentou Jesus, né, em Mateus 4, uma das tentações foi assim, já que você é Deus, joga-se do alto do templo lá para baixo, porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então, é interessante esse mundo espiritual. Os anjos que resolveram seguir o líder rebelde, né? Porque o pecado do diabo, vamos chamar assim, foi rebelião. Rebelião. E isso está bem tipificado em dois textos, que é o texto de Isaías e de Ezequiel. Vocês com calma, vocês podem ver, né? Então, vamos lá. Satanás é um anjo caído. Ponto 12, aqui na página 23. Bem, estamos juntos? Satanás é um anjo caído. Dizer que Satanás é um anjo revela sua natureza espiritual. Ele não tem corpo material. Dizer que ele é caído revela ter se afastado da obediência e submissão a Deus, caindo, né, da sua posição de honra no céu. Então, quando a gente analisa alguns textos bíblicos, a gente leva a ideia de que esse ser angelical chamado Satanás, ele era responsável pela adoração a Deus nos céus. É um ser fantástico que foi criado tendo nele mesmo incrustado instrumentos de sopro, de percussão, de cordas. Então é como se ele fosse uma orquestra nele mesmo, né? Maravilhoso, cheio de joias, cheios de... Depois você tem esses dois textos aqui, estão no Antigo Testamento, Isaías 14 e Ezequiel 28. Como tem coisas como que ser fantástico, né? Ele era um ser assim, fantástico, até que subiu a iniquidade no seu coração. Ele disse, eu quero estar acima de Deus, vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E por isso ele foi lançado fora dos céus, né? E aí começou toda essa coisa que a gente vê, né? O mal querendo prevalecer sobre o bem. Esse texto aqui de Gênesis 1 e 2a diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aqui é uma alusão da confusão que foi criada no sistema todo, porque Satanás, ele se levantou contra Deus. 13. Os demônios são anjos rebeldes. Os demônios são um terço, né? Que um terço dos anjos seguiu Satanás. Dos anjos criados por Deus que seguiram Satanás em sua rebelião. Está em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? É mais fácil de achar. No capítulo 12. E com ele foram lançados sobre a terra. Aí pede para a gente transcrever Apocalipse 12, 9. Já estamos lá na página 24. E o meu tempo está acabando também. E ele diz assim, naquele texto da página 24, deveria ser preenchido assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, Diabo e Satanás é a mesma pessoa, né? O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Podia ter ido para Marte, né? Mas foi para a terra. E com ele, os seus anjos, né? Então, esse mundo espiritual, ele é real e ele existe. Porque o que nos traz paz, existe uma maldade descomunal em Satanás. O Senhor disse que ele veio para roubar, matar, destruir. Isso está em João capítulo 10, versículo 10. Mas Jesus veio para dar vida e vida eterna. Então, a gente não precisa ter medo, não é questão de ter medo. É entender que há um poder aí, que há uma
é uma força maligna, mas que maior, mas infinitamente maior é Deus que está ao nosso lado. E é nessa certeza que a gente descansa, nessa certeza que nós oramos, que nós andamos. Né? Tudo bem? Legal. E aí, para terminar, a criação do homem. O homem, então, é aquilo que a gente falou, né? Uma espécie de interface aqui, né? É um ser criado, tanto material como espiritualmente. Deus é criador, e em dois sentidos. Ele fez um molde, referindo-se ao corpo humano e seus atributos de personalidade, está lá em Gênesis 2:7, e ele criou do nada, referindo-se ao espírito humano, que é soprado, né, no homem criado. Então, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. E o homem foi criado para dominar, né? A Terra havia sido pervertida pela presença de Satanás, estou no item 15 aqui, né? Ela era sem forma e vazia, mas Deus restaurou a ordem da natureza no Éden, colocando o homem e sua família como dominadores sobre toda a Terra. Né? Aqui pede para a gente transcrever Gênesis 1:28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Não? Uma vez a gente estava numa palestra, e num seminário, aí um pastor muito experiente, ele falou assim: vocês sabem a diferença entre o concreto e o abstrato? A Ivana conhece bem o que é concreto, né, Ivana? Você tem que ligar o... Lá vem. Conhece o concreto e o abstrato. Talvez o Edson conheça mais o que é abstrato, né? Trabalha com os números e tal, né? Com cifras, etc. e tal. E aí, aí perguntaram, né? Escuta, a fé, ela é concreta ou é abstrata? O que a gente pode dizer? Abstrata, né? A fé, se eu puder pegar a Bíblia e mostrar para você, abstrato. se a gente puder pegar o que está na Bíblia aqui e eu apresentar para você, a minha fé ela é concreta. Mas se você for falar na palavra em si, a fé ela é totalmente abstrata. Tá. Essa canetinha aqui, ela é concreta ou ela é abstrata? Concreta, totalmente. Concreta. O amor, ele é abstrato ou ele é concreto? Eu acredito que é abstrato. Abstrato, legal. A cadeira que você... Abstrato. A cadeira na qual você está sentado hoje é concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. A esperança, ela é concreta ou ela é abstrata? Também é abstrata, né? A Ivana está quietinha. Não é? E esse fone de ouvido aí que você estava usando, é concreto ou é abstrato? É uma porcaria. É um concreto porcaria. É um concreto só de abstrato. É um concreto chinês. Concreto chinês. Xing Ling, né? Ling Ling. Aí o nosso preletor naquele dia perguntou assim: ok, então a fé é abstrata, o amor é abstrato, a esperança é abstrata. Mas o que vai durar pela eternidade? É a caneta? É a cadeira? É o fone de ouvido? Então, tudo que é concreto... Tudo isso é material, né? Tudo que é material... Concreto é material, né? Tudo que é material não vai para a eternidade. O que vai para a eternidade é a fé, o amor e a esperança. E isso é concreto. Sim. Porque vai para a eternidade. Não é legal a gente pensar desse jeito? Então, é o concreto no sentido de que é verdade, né? Que é uma verdade. Né? É isso mesmo. Então, essa lição é para dar essa ideia de que existe esse mundo espiritual, né? Que existem os atores espirituais, e o protagonista principal é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que tem toda a sua história de amor por nós, né? Que deu seu Filho para que nós pudéssemos conhecê-lo pela eternidade.
Legal, gente? Que bom, né? Para mim foi um grande prazer estar com vocês, conhecê-los, viu? E talvez... Isso bota a gente para pensar durante a semana. Pode ser que a gente não faça lição de casa, mas isso, de certa forma não, com certeza, bota a gente para pensar durante a semana todinha. Legal. E talvez no decorrer do livro, ver se o Samuel me dá a oportunidade de voltar aqui com vocês em algum momento. Porque ele é dono do curso. Na verdade é a Mara, né? A Mara, nossa irmã Mara, que é a dona. Então, eu de vez em quando tenho o privilégio de ajudar um pouquinho. Você já estava na aula passada? Na aula passada a gente esteve ausente. Eu não estive na aula passada, não. Ah, tá. Ele é um convidado especial. Entendi. Participação especial do José Eugênio, olha aí. Pois é, se vocês verem lá... O José Eugênio, que dá licença um pouquinho, o pastor José Eugênio, ele também parece que faz parte dos músicos lá do culto, certo? Ele é o da guitarra, do baixo, de um dos dois aí. Você já sofreu ouvindo a gente, então, né? Não, eu assisto o culto online. Ontem, por acaso, eu assisti na parte da manhã. Ah, legal. Gente. Foi bem legal. Foi muito legal. Obrigado. Deus abençoe você. Mas, José, oi, antes diga. de a gente terminar, é só uma dúvida. Teve um momento que você comentou, né, de que os homens, né, entretanto, são uma só personalidade. Em um momento você falou, é alma e é espírito. Você chegou a comentar isso. Sim. Há distinção entre o que é a alma do ser humano e o que é o espírito do ser humano? Sim, há uma estrutura. E na próxima aula, vocês vão ter um mergulho nesse assunto aí. Vai lá na página 30. 30? Vou dar um spoiler aqui, ó. Que legal. Um spoiler. Então, você vai ver página 30. Aqui, 30, na página 30, corpo, alma e espírito. Isso, aí você vai dar uma estudadazinha aqui, né? É bem legal essa pergunta que você fez. Não tem uma resposta simples, né? Mas na próxima aula, que é uma aula bastante densa, né? Vocês vão poder dar uma mergulhadinha nesse assunto. A diferença entre a alma, o espírito e o corpo, né? O homem exterior, né? O homem interior e o espírito do homem. Então, na próxima aula, essa sua pergunta deve ter... Por esclarecida. Entendi. Bom, tem mais uma coisinha aqui só para entender, né? Claro. Tentar entender, né? Porque é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o Deus Filho, ele foi criado ou ele sempre existiu? Eu fiquei confuso, porque assim, ele passou a existir a partir do momento que ele veio, né, foi criado a semelhança dos homens e veio para a Terra, ou ele sempre existiu? Porque aqui, quando fala que o Pai e o Filho estavam presentes na criação do universo, então dá a entender que ele sempre existiu. E em algum momento ele foi materializado à semelhança do homem para estar aqui e tentar nos salvar. Um pouco... Perfeito. É isso mesmo, exatamente isso. Ele sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo também estava presente na criação quando deu o sopro. A Trindade sempre existiu. Não tem fim, não tem começo, não tem fim. Né? E é exatamente isso. Quando a gente lê um pouquinho mais adiante que Jesus Cristo, é legal, quando você vai dar uma lida na Bíblia, você vai ter uma parte ali que vai entrar no culto hebraico, logo que o povo sai do Egito, depois de 400 anos no Egito. Na verdade, a nação de Israel, ela começa a existir no Egito, né? Uma nação que foi criada dentro de uma outra nação, né? E por 400 anos, eles estão ali. No final desses 400 anos, eles são escravizados, porque eles cresceram demais, e o Egito era a metrópole da época, né? E se tornaram, então, um perigo para os egípcios. Aí
tem aquela questão toda das 10 pragas e o êxodo, né? E ali tem, quando eles estão no deserto, o Senhor fala com Moisés como deveria ser o culto a ele. E esse culto, se você ler assim, de uma forma corrida, você vai ver que é cheio de elementos e tal, mas todos esses elementos, eles vão apontar para Jesus Cristo, eles vão apontar para a salvação que viria adiante, né? Então é muito interessante você ter esse olhar de que tudo converge para Jesus. A existência humana converge para Jesus. O sentido da existência do planeta Terra, do sistema solar, tudo converge para Jesus, né? Também está lá no primeiro capítulo de Efésios, né? Que tudo convergirá para Jesus. A gente costuma dizer que no centro do universo não tem um buraco negro. O pessoal fala do Big Bang, né? E agora falam do Big Crunch. Já ouviu falar do Big Crunch? Porque a teoria é que o universo está se expandindo, né? Uma velocidade fantástica, aí, mas que vai ter um momento que ele vai retroceder. Eu acho que a gente deve se preocupar, porque isso deve acontecer daqui uns 10 bilhões de anos. Então, bom, tem que se preocupar, né? Vou criar meus cabelos brancos agora. Se depois o espírito é eterno, a gente vai estar lá, né? A outra notícia horrível é que o Sol vai esfriar daqui 6 bilhões de anos. Então a gente precisa aproveitar o Sol agora, né? Essa realmente é uma preocupação de longo prazo. E pensar que tudo isso não é nada, né? No timing de Deus, bilhões, ele fala que é tudo a mesma coisa. Para ele é o mesmo, ele está em todo o tempo todo. É uma dimensão um pouco diferente daquilo que a gente... De novo, o tico e teco entra em colapso aí e tal. O Edson, só assim uma coisa, assim, uma dificuldade que a gente tem de entender Deus, Espírito Santo, Jesus, são coisas, parece que quer dizer, na verdade é um só, mas só que cada um tem uma sua parte, né? E você vai conseguir entender mais ou menos, né? Depois que você lê a Bíblia como um todo, né? Você vai compreender cada um tem uma função, né? Então, durante a Bíblia, durante o estudo que a gente for ver, a gente vai ver assim, o Espírito Santo vai estar atuando, às vezes Jesus, de uma maneira. Só que a gente tem que entender, né? É a coisa mais difícil, porque a gente não consegue expressar em palavras, né? Que eles são um só. Isso que são 3 pessoas em um. Então, esse é o mistério. Abstrato. Não é pensar naquele aparelho antigo, 3 em 1, sabe aquele 3? Aparelho 3 em 1? Não é aquilo lá, tá? Mas é mais ou menos. É uma coisa que não se explica. Porque como a gente leu aqui, é uma verdade derivada, né, dentro da Bíblia. Você vai pegando textos aqui, textos ali, e junta e tem essa teologia a respeito da Trindade. Então, algo que envolve fé. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Mas, que a gente... É no momento aí que entra a parte de acreditar que Deus é o começo, meio e fim, e que ele não tem começo. E apesar de a gente falar que ele é o começo, mas e o começo dele? A gente tem que esquecer o começo dele, porque ele não tem começo. Exatamente. Ele não tem começo, ele não tem meio, não tem fim. Ele é infinito e a gente tem que ter a nossa fé abstrata para acreditar. Pelo amor de Deus, não me entenda de forma errada, mas a gente tem que acreditar num Deus que a gente não vê, mas que ele está na nossa cara o tempo todo. Tudo que está aqui é dele. Tudo aqui em volta da gente é ele. Exatamente. Né? Isso mesmo, exatamente. Exatamente isso, né? Na física tem até uma ideia da partícula de Deus. Não sei se vocês ouviram falar disso aí. Já, mas eu não entro nessas bagaceiras todas não, senão a gente fica louco demais. Eu prefiro acreditar em Deus, acreditar em Espírito Santo. Então, não, essa bagaceira é muito louca, para com isso.
Bagaceira. E o pessoal da área de astrofísica e física, eles desenvolveram aí uns captadores de não é próton, é um outro elemento que eu esqueci o nome, né? Uns negócios imensos assim para capturar partículas de fração de milímetro, né? Negócios minúsculos que são partículas que atravessam todas as coisas, atravessam a Terra, atravessam as rochas, atravessam o corpo humano, tal. Eles chamaram isso de partícula de Deus, né? Então, é claro que Deus é muito mais que isso, né? Mas porque Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Então, o gostoso é que, por exemplo, se você tiver um problema, uma dificuldade, um motivo para a gente orar, a gente pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou com essa necessidade, me ajuda a entender, abre as portas que eu preciso, cura, traz libertação, abre as portas, enfim. A partícula não vai fazer isso para você, né? Essa é a galera do ceticismo demais, dos ateístas e tudo mais, buscando uma resposta que... Isso mesmo. Não tem. Não é material. Não é material. Mas que vai para a eternidade. É concreto. Você curtiu, né? Curtiu, né? Legal. Bacana. Obrigado, viu, gente, pelo tempo aí de vocês.